Ágata, Akakor ou Eldorado. A língua quechua é escrita com 1400 símbolos. Viagem ao centro da Terra. Sol no centro do templo, mar, rio, oceano ao redor. Cabelos brancos, barba azulada negra, 18 mil anos antes de Cristo foi fundada a civilização. Vieram do sistema solar chamado Sverta. Em alemão significa espada. Criaram o povo Gá Mongu Lalá. O Gá significa aliado, Mongu escolhido e Lalá tribos. Os deuses tiveram relações sexuais com eles, por isso seu povo e tribo era diferente. A cidade tem um grande templo do sol e está rodeada por 13 portões, com mapas, documentos e desenhos que contam a história da Terra. Em 10.481 a.C., os extraterrestres partiram, deixando seu império nas mãos dos seus servidores Iná e o orientaram a abrigar os Ugamongolalá nas cidades subterrâneas, para se protegerem da catástrofe. A catástrofe teria sido causada por outra variação de deuses, de outro planeta e de outra raça. Esta de pele avermelhada e pelo abundante, com 5 dedos nas mãos e nos pés, mas com cabeças de serpentes, tigres, falcões e outros animais. Os deuses voltaram e ficaram 3 meses, e fundou um novo império centrado em Akakor, um líder chamado Lhasa, que teria reinado sobre 20 milhões de sobreviventes e fundado Machu Picchu, no Peru. O nome da princesa das Amazonas era Meina. Lutaram contra os espanhóis por 7 anos, se separaram das tribos rebeldes e criaram uma nova ordem nas cidades subterrâneas da montanha de Parimá. Nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, o rei Sincaiá de Akakor capturou uma mulher alemã chamada Renha. Akakor é uma cidade perdida nas fronteiras brasileiras. Renha negociou uma aliança com os nazistas pelos quais o Terceiro Reich se apoderia do litoral do Brasil. De 1941 a 1945, 2.000 soldados alemães teriam chegado a Akakor, Amazonas, de submarino, levando armas modernas. Se em 10.481 anos antes de Cristo os extraterrestres deixaram seu império nas mãos de seus servidores antes de partirem e os orientaram a se abrigar e criar cidades subterrâneas, então temos várias espalhadas por aí e talvez com muitos tesouros perdidos, artefatos, história e tecnologia. Em 1941 a 1945, 2.000 soldados alemães teriam chegado a Akakor de submarino, que fica no Amazonas, levando com eles armas modernas, ou seja, nesse ano eles invadiram o Brasil de submarino escondidos e, para piorar, trazendo consigo armas modernas, claro, porque eles descobriram o Ágata, Eldorado, e para se prevenirem de qualquer imprevisto, juntaram várias com essas armas para pegarem os tesouros dela. Sarcasmo agora é que eles fizeram tudo isso, além de invadir escondido no Brasil, com um submarino e armas modernas, sem serem notados pelas defesas brasileiras da época. Agora, como uma merda dessas pode ocorrer naquela época, talvez tinham comprado também o silêncio de outros para fazerem uma missão secreta pelo Brasil. E ainda em época de Segunda Guerra Mundial, que cara de pau e ousadia eles tiveram. Provavelmente, desde aquela época, se estão instalados embaixo da terra em Agartha. Por isso, eles trouxeram armas modernas também, para proteger quando tomar posse dela. E mantém isso em segredo e sigilo até o quanto puder ao longo dos anos. Além de Hitler fingir, junto com a ajuda de alguns governos e sociedades secretas corruptas da época, a sua morte e falso suicídio. Fugiu de submarino para a Argentina, ele e muitos outros nazistas, e rumores que tenha vivido no Brasil. Esses nazistas fazem e fizeram várias coisas, tudo de submarino, e não é possível não terem sido descobertos naquela época, mas não foram, por causa da corrupção e do silêncio comprado por eles. Tudo isso para alcançar seus gananciosos interesses por poder. Bom, Hitler sempre foi fascinado por tesouros e civilizações perdidas. Era um hobby dele. Por isso os nazistas sempre estão se envolvendo com histórias como essa. Agora, a vinda de alemães nazistas ao Brasil e de uma profunda invasão e infiltração nazista antes, durante e depois da Segunda Guerra Mundial. O Brasil até hoje protege rota de nazistas na América do Sul. Portanto, eles têm muito dinheiro, não querem ser descobertos. Inclusive, sumiu o submarino do qual usaram para invadir a Amazônia na época. Possível ligação com o nazista e o governo brasileiro. Cumplicidade. General Gaspar Dutra tinha ligações com a Alemanha, até uma águia de ouro do Terceiro Reich havia ganhado.
Alguns assassinatos e queimas de arquivo dos que chegaram a próximo ou souberam a verdade, muitas ameaças de morte e intimidações, ligações de nazistas com aliens e suas tecnologias, criações de alguns discos voadores nazistas. Também proibiram o livro As Crônicas de Akakor no Brasil e sua tradução para a linguagem portuguesa, para privá-lo e deixá-los ignorantes sobre a verdade e história do Brasil e da Amazônia. Além de outros segredos, histórias e civilizações perdidas no Brasil. Por isso, até nos tempos de hoje, muitos têm grande interesse na Amazônia. Com todas essas conspirações verdadeiras, devemos aumentar nossas defesas militares nas fronteiras e dentro dela. A Amazônia é rica em petróleo, civilizações avançadas perdidas e em joias preciosas e pedras preciosas. Por isso, ocorre tantos garimpos ilegais e queimadas. Algumas queimadas e destruições das matas e árvores são propositais, com atitudes gananciosas e interesse em achar essas civilizações e tudo o que nela há, porque a maioria das pirâmides, ruínas e templos na Amazônia estão consumidas pela floresta, com isso dificultando todos de achá-las. Raio dos polos, 6.356 quilômetros, do centro da Terra até os polos, possível entrada pela Antártida.